Que também é o culto, viu, irmão? Não é só uma célula, não. Toda célula é um culto também. Só porque não é igual ao culto na igreja, porque não é comprido, é pequeno. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia lá no livro de Mateus. Nós vamos aprender a trabalhar com solo hoje, não plantar. Hoje não vamos aprender a plantar, viu? Capítulo 13. Vou fazer a leitura do texto somente da primeira parte do texto do semeador, que é só do 3 ao 8. Amém? Amém. Todos encontraram? Ele diz assim, versículo 3. Jesus falou muitas coisas por meio de parábola, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava sua semente, parte caiu à beira do caminho. As aves vieram e comeram. Parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou-se e secou, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceu e sufocaram a planta. E outra ainda caiu em boa terra, e deu uma boa colheita, a 100, a 60 e a 30 por um. Aquele que tiver ouvido para ouvir, ouça. Amém? Amém. Aqui Jesus está ensinando, aqui é um ensinamento diretamente de Jesus, ensinando a respeito de semear, de plantar, de semear na terra. E aqui ele vai ensinar a respeito sobre 4 tipos de solo. Ou seja, e esse solo que ele vai citar aqui são os corações do povo, entendeu? Dentro de toda a humanidade há 4 tipos de solo. Ou seja, vai ter um solo duro, como sendo à beira de um caminho, e vai ter um solo pedregoso, onde ele é muito raso, e vai ter um solo espinhento, aonde ele sufoca a planta. E também vai ter um solo fértil, né? Um solo que vai produzir boa colheita. No primeiro solo, que está no versículo 3, ele vai dizer assim: Jesus falou muitas coisas por meio de parábola, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram-na. Ou seja, esta semente, ela caiu na beira de um caminho. Como que é a beira de um caminho? Ou seja, como que é o solo à beira de um caminho, onde passam as pessoas? É um solo duro, um solo que é trafegado pessoas, um solo que foi muito pisado, ele fica duro. Ou seja, e ele não foi plantado, não foi cavado, a semente apenas caiu lá. E quando a semente cai, ela fica em cima da terra, e o que acontece? Ela fica vulnerável a ataques nela, tanto por inseto, como pelo calor do sol, como pelos pássaros. E no caso aqui, ele vai citar que os pássaros vieram e comeram a semente, porque a semente ficou exposta à presença dos pássaros, entendeu? Preste bem atenção, irmão, a cada solo, para que vocês possam compreender. Os pássaros comeram a semente que caiu à beira do caminho, entendeu? No segundo solo, está no versículo 4, ele vai dizer assim, versículo 5, ele vai dizer assim: parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda.
Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou, porque não tinha raiz. Ou seja, esse daqui é um solo rochoso, um solo com pedra. Alguns aqui, quase todos aqui já plantaram alguma vez. Se você plantar onde só há pedra, você não vai encontrar terra. A semente vai ser colocada dentro do solo, mas ali ela está rodeada de pedra. E o que vai acontecer? Ela não vai ter como enraizar no solo. Ela vai ficar com a raiz presa sobre as pedras. E quando o sol sai, o que vai acontecer? O sol vai secar ela e vai queimar, porque ela não tem como buscar umidade na terra, porque a raiz está presa sobre as pedras. Entendeu? Então, esse daqui, ela se secou quando o sol saiu. Secou e queimou. Porque o sol esquentou muito e ela não tinha como buscar umidade no solo e acabou secando. Ou seja, perdeu a semente também. Nós vamos para o terceiro solo. Versículo 8. Vai dizer: ainda outra caiu. Versículo 8 não. Versículo 7. Outra parte caiu entre os espinhos, e cresceram-na, e sufocaram a planta. Entendeu? Agora este outro solo aqui é um solo espinhoso. Ou seja, é como alguém que planta no meio dos espinhos. Entendeu? O que acontece se você plantar no meio de uma moita de tucum? O que vai acontecer ali? A planta, ela vai germinar. Entendeu? Ela vai dar uma planta. A planta vai tentar crescer e ela não vai ter espaço para crescer ali. Ela vai nascer torta, ela vai crescer torta, vai ficar aleijada e ela não vai conseguir produzir o fruto. Entendeu? Ela vai ficar infrutífera. Entendeu? Presta atenção. O quarto solo, está no versículo 8, vai dizer: ainda outra caiu em boa terra, e essa deu uma boa colheita. Uma colheita de 100, de 60 e de 30 por 1. Ou seja, como que é um solo bom? O solo bom, a pessoa que vai plantar, ele faz o quê? Ele contrata um agrônomo, né, que tem conhecimento sobre o solo. Aí o agrônomo vai aradar o solo, vai adubar o solo, e vai plantar, e vai irrigar o solo, para que tenha bastante água na terra, para que a planta possa sugar toda aquela água e possa crescer saudável, né? Entendeu? Nós vamos aprender como é que nós vamos tratar esse solo nosso hoje. Jesus está tratando aqui de corações. Esse solo aqui são os corações, nossos corações, entendeu? Ele está pregando a palavra de Deus. O semear aqui é a pregação da palavra de Deus. O semeador é todos que pregam, é os missionários que pregam a palavra, entendeu? E a palavra está sendo pregada em seu coração neste momento, entendeu? O seu coração é um desses solos. Aqui pode ter os 4 solos, pode ter 3 solos, pode ter 2 solos, ou pode ter um solo. Mas é bem provável que tenha os 4, entendeu? Por isso, presta atenção, quando você ouve a mensagem, você vai compreender como que é seu coração hoje. E Jesus pregava para a multidão, irmão. Jesus estava na beira da praia, pregando para uma multidão. Entendeu? Olha o que acontece quando Jesus vai pregar. Jesus, ele não se intimida pelo fato de ter quantidades de pessoas. Tem gente que só gosta de pregar a palavra de Deus quando vê muita gente. Ele não quer pregar para 2, para 3, para 4... para 5, para 6, não, ele quer pregar para milhares de pessoas, ou seja, uma multidão grande. E Jesus não, além de ter muita gente, ele não se intimidou. Por quê? Porque Jesus sabe que somente os dele pode ter a revelação correta das Escrituras. E outra, e ele sabe que só pode ter a revelação aquele a quem o Espírito abrir a mente dele para a palavra, a quem o Espírito revelar. Porque a revelação de Deus só pode vir através do Espírito Santo. Note que ele prega para muita gente aqui e ele não tem medo, sabe por quê? Olha como que é o nosso coração. Presta atenção.
Como que somos nós na hora de ouvir a mensagem? Ele vai dizer assim, ó. Por esta razão, eu lhes falo por parábolas. Ele está falando com o discípulo, porque para o discípulo ele revelava e para a multidão ele pregava por parábola. Qual a finalidade de pregar por parábola? Porque vendo eles não veem, ouvindo não ouvem e nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, ou seja, duro, cauterizado, de má vontade. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, se eles não tivessem cauterizado, duro, insensível, o que ia acontecer? Poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e converter-se, e eu os curaria. Ou seja, Jesus pregando para a multidão, ali tinha 4 tipos de solo, mas só entendia aquele que o Espírito revelava. Quando o Espírito revelava para ele, ele compreendia. E ele fazia o quê? Ele se convertia. Ele era convertido, porque ele compreendeu a mensagem. Se nós não entender a mensagem, irmão, nós não temos como ser convertido. Nós não, só podemos ser convertidos se nós compreendermos a mensagem de Deus. Não adianta estar aqui só para ouvir, como tem o dizer do mundo, entra pelo ouvido, sai pelo outro. Não adianta, entendeu? E outra, a palavra de Deus diz assim: se ouvir a mensagem do Senhor, não endureçais o coração. Se você endurecer, como eles endureciam naquela época que os profetas estavam pregando, eles estavam com o coração insensível, duro, insensível de má vontade. Ele mesmo endurecia o coração com a palavra. Não queria compreender a palavra do profeta. Entendeu? Por isso, meu irmão, não endureça o seu coração hoje. Vamos entender como que funciona aquela questão dos solos, dos 4 solos, depois de a semente semeada. Vamos ver aqui no versículo 18, ele vai dizer assim: ouça, portanto, o significado da parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o que a semente caiu à beira do caminho. Preste atenção, o que foi que eu falei lá sobre a semente que caiu na beira do caminho? Quem ainda lembra? As aves do céu vieram, os passarinhos vieram e comeram. Por quê? Porque não tinha sido plantado, estava caído em cima do solo, estava na superfície, e as aves vieram e cataram. É a mesma coisa daquele que ouve a mensagem, ouve a mensagem do reino e não a entende. Se você somente ouvir, irmão, deixa ela entrar no seu ouvido e você não entender com o coração, essa mensagem será arrancada na hora que você sair daqui pelo diabo. Alguma coisa ele vai colocar no seu caminho para tirar aquilo que entrou nos seus ouvidos, porque você não deixou penetrar no coração. Entendeu? Se você for esse tipo de solo, como o solo à beira do caminho, você não vai conseguir compreender essa mensagem, porque essa mensagem está sendo semeada. Por isso, procura compreender de coração essa mensagem, irmão, para que o inimigo não roube ela de você na hora que você sair daqui. Entendeu? Porque lá você vai ver diversas coisas. Um som, alguma pessoa falando alguma coisa para você, pode te roubar a concentração da mensagem. Ou seja, o que você tem que fazer? Você tem que ir para casa e meditar na palavra de Deus, que você ouviu aqui, para que ela fique no fundo do solo, se ela possa penetrar o seu coração. Entendeu? O segundo solo está no versículo 20, ele vai dizer assim: quando a semente cai em um terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia,
visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. E quando surge algum tipo de tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Entendeu? Ou seja, o segundo solo aqui é aquele solo rochoso que eu falei. O que eu falei sobre o solo rochoso de pedra? A raiz não consegue penetrar no solo, no barro, para retirar a umidade da terra. Entendeu? A raiz fica sobre as pedras e ela seca e se queima. Assim, é aquele que o coração é como um coração pedregoso. Analise o seu coração nesse momento, como um coração pedregoso. Vê se o seu coração não é esse tipo de solo. Porque o coração pedregoso, irmão, é aquele que recebe com alegria. Na hora que você ouve a mensagem, ele diz assim, mensagem boa, mensagem forte, entendeu? Mas se você não meditar nela, se você não ficar meditando, analisando a mensagem, se você não parar para refletir na mensagem que você ouviu, para que ela penetre o mais fundo do coração de vocês, entendeu? O que vai acontecer? Você vai ficar como um imaturo. Na hora que vier algum tipo de tribulação, uma crise, um abalo na sua vida, que seja um problema na família, um problema financeiro, entendeu? Qualquer tipo de abalo ou perseguição que você pode sofrer porque você está na cela, alguma crítica porque você está ouvindo a mensagem de Deus, ou seja, qualquer perseguição por conta da palavra, o que vai acontecer? Você vai ficar desgostoso por isso e vai se afastar. Você vai sair, você vai abandonar o caminho que você está seguindo. Simplesmente porque você é um solo rochoso, você não deixou a mensagem penetrar em seu coração. Para que você possa ser transformado por ela, é necessário que ela penetre em seu coração. Entendeu? Se ela não penetrar em nosso coração, irmão, nós ficamos muito fragilizados. Na hora que vier qualquer tipo de crítica para nós, por conta da palavra de Deus, por conta da fé que você está buscando, da mensagem de Deus, você vai rejeitar a mensagem, você vai sentir vergonha, você vai ficar com medo do que você está procurando. Por isso, irmão, nós temos que, além de ouvir, meditar, remoer a mensagem, estudar ela, outras horas que a gente tiver em casa, ficar meditando. Faz como um boi quando ele come, ele enche o bucho, depois ele vai ruminar aquela comida, ele vai passar de um estômago para o outro. Entendeu? O Panela não sabe muito bem disso, mas é uma vaqueira. Tu também. Olha, quando ele vai ruminar, ele vai fazer o quê? Ele vai saborear a comida, ó. Ele pega a comida e vai saborear devagarzinho, mastigando. Leva horas e horas mastigando a mesma comida que ele já levou para o estômago. Entendeu? Assim, nós temos que fazer com a palavra de Deus. Nós temos que pegar a palavra de Deus, ó, e ficar mastigando. Meditando o dia todo, para que essa mensagem possa criar raiz em nós. Entendeu? E nós vamos estar, o quê? Forte. Para na hora que vier as perseguições, ó, nós vamos dizer assim, mas o Senhor está comigo. Mas o Senhor é minha força. Entendeu? O Senhor me sustenta. Então, irmão, você vai resistir às tentações do mundo. Principalmente para vocês que são jovens. Entendeu? Porque as tentações não vão parar, não. Vocês sofrem mais tentações do que nós. Entendeu? Vocês são jovens. E para vocês estão no auge dos hormônios, então vocês, qualquer coisinha pode chamar a atenção de vocês, irmão. Coisinha do mundo, entendeu? Muito cuidado por onde vocês andam. Agora vamos para o terceiro solo. O terceiro solo ele vai dizer, está no versículo 22, ele vai dizer assim: quanto à semente que cai entre os espinhos, é o caso daquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano da riqueza o sufoca, tornando-a infrutífera. Entendeu? O que acontece com o solo lá que eu falei, o terceiro solo, que foi? Sobre os espinhos, se você plantar no meio da moitucum. Entendeu? A planta vai germinar, vai tentar crescer, vai ficar aleijada porque ela não vai ter espaço para desenvolver.
ela vai ficar torta, não vai conseguir desenvolver e vai ficar infrutífera. Assim, irmão, é aquele que ouve a mensagem, entendeu? É o caso daquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida o sufoca. O que vai acontecer? Você vai ouvir a mensagem, entendeu? Você vai receber a mensagem. Você está até animado. Você fica até animado, entendeu? Por conta da mensagem. Mas o que vai acontecer? As preocupações desta vida, entendeu? Você vai ficar preocupado demais com as coisas. Amanhã eu tenho que trabalhar, amanhã eu tenho que fazer isso. Olha, eu tenho que estudar, entendeu? Para mim se formar, eu preciso ter um bom emprego, eu preciso comprar uma boa casa, um bom carro para mim, entendeu? As preocupações desta vida, do dia a dia, essas preocupações que nós temos, entendeu? Elas podem nos sufocar se nós não tivermos domínio próprio sobre elas. E elas não são essas coisas aí que eu estou falando, é coisas que nós temos que fazer, entendeu? Não é coisa que nós vamos viver sem ela. Nós temos que trabalhar, temos que ouvir a mensagem de Deus, temos que tirar momentos para meditar na palavra de Deus e temos que correr atrás de outras coisas, mas sempre entendendo que as coisas deste mundo não podem nos sufocar, irmão. Nós temos que ter domínio sobre elas. E outra coisa, ele vai tratar também sobre o engano da riqueza. Nós temos que tomar muito cuidado, irmão, com a ganância. Muita gente, por ser ganancioso, querendo mudar de vida rápido, ganhar o dinheiro fácil, procura meios de ganhar dinheiro que não são meios limpos de ganhar dinheiro. Ou seja, pessoas que são capazes até de fraudar meios para ganhar dinheiro, ou seja, enrolar outras pessoas para ganhar dinheiro. Ou pessoas que procuram um meio mais fácil, como política, entendeu? Irmãos, eu sou contra um crente entrar na política. Eu não sei quem são outros, estou falando é de mim mesmo, eu sou contra. Se alguém quiser entrar na política, não me peça conselho, porque se for pedir já é um fora, não. Porque eu sou contra o crente entrar na política, irmão. Irmão, já disse um pregador, dizia assim, irmão, se a rainha da Inglaterra lhe convidar para ser embaixadores, não se rebaixe de posto. Porque vocês já são embaixadores do rei dos reis e do senhor dos senhores, irmão. Para que melhor do que ser um pregador da palavra de Deus, ser um ministro de Deus, irmão. Entendeu? Você procurar ser embaixador de homem, de nações, irmão. Tão fraco, terreno, irmão. Entendeu? Não esqueça isso daí para vocês que têm um chamado para o ministério. Não é para nós esse tipo de obras, entendeu? Daí é para o mundo, porque o mundo não tem o que perder. Mas nós temos missão para fazer, entendeu? O engano da riqueza, o sufoco, irmão. Nós temos que tomar muito cuidado para que o engano, a vontade de ganhar dinheiro, a vontade de mudar de vida, a vontade de ser ricos. Tem muita gente que tem vontade de ser rico, né? Você não tem vontade de ser rico, não? Tem não? Tem demais. Pois é, pois toma cuidado com esse demais, porque essa vontade pode te sufocar. Irmão, é bom você trabalhar, é bom você ganhar dinheiro. Nós precisamos, nós dependemos de dinheiro, porque o mundo hoje depende de dinheiro, né? Nós temos que estudar para conseguir um bom emprego. O mundo exige um bom estudo, um bom diploma, entendeu? Mas nós temos que colocar Deus em primeiro lugar, irmão. Se você ter tudo isso e você não ter Deus, você vai para o inferno. Tudo isso, entendeu? Sabia? Você pode ter tudo isso e não ter Deus, você não tem nada, irmão. Você só vai viver essa vida daqui quando você morrer. Irmão, quando eu penso nessas pessoas que correm atrás de dinheiro, sabe o que eu penso? Na mesma hora Deus fala assim, mas a glória do homem é muito pouco. Irmão, na hora que eu penso nisso aí, eu penso que com 50 anos, eu não vou mais poder fazer nada, irmão. 60 anos, se eu tiver vivo, eu já estou dependendo dos outros. 80 anos, eu vou estar numa cadeira de roda, irmão. E o que adianta eu ganhar tanto dinheiro e perder a minha alma, irmão? A palavra de Deus diz assim, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
É o engano da riqueza, irmão. Muita gente se perde por causa da riqueza. A ganância faz com que a pessoa procure até meio de roubar, desviar dinheiro, fazer lavagem de dinheiro. O homem, por tentar enriquecer, o homem, por ganância, irmão, ele é capaz de tudo, irmão. O homem mata, o homem rouba, o homem sequestra, entendeu? O homem trafica. O homem é capaz de tudo, senhor. O homem que é ganancioso, ele não tem nem família. Até a família ele abandona. Você não já viu o filho matar pai por causa de herança? Pai matar filho por causa de dinheiro? Tudo isso nós vemos, só. É a ganância. Não é errado você ter dinheiro. Errado é você deixar o dinheiro te controlar. Nós precisamos de dinheiro para viver aqui neste mundo. Mas nós não podemos deixar o dinheiro nos tomar de conta de nós, não. O dinheiro nos controlar, não. O dinheiro não pode entrar em nosso coração, não. Entendeu? O dinheiro tem que ser dominado. Se você não tem domínio do dinheiro, nem procure passar do limite com ele. Nem procure avançar muito. Se tiver o que... O apóstolo vai dizer assim, ó, se tem o que comer e o que vestir, que com isso estejais satisfeito. Entendeu? Se nós estivéssemos satisfeitos com o que nós temos, não é nem um perigo nós ter dinheiro. Porque nós não temos muito. Se nós estivermos satisfeitos, ninguém daqui passa fome. Né? Ou alguém aqui passa fome. Se estiver passando fome, pode dizer que eu mando alimento. Ninguém daqui passa fome, irmão. Se tiver o suficiente, esteja satisfeito com isso. Cuidado, que muitos, por ser gananciosos, irmão, entendeu? Estão se destruindo assim mesmo. Amém? Agora nós vamos para o quarto e último solo. E o último solo aqui está no versículo 23, que ele vai dizer assim: e quanto à semente que cai em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a mensagem, presta atenção, ouve a mensagem e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e de 30. Ou seja, irmão, não é simplesmente ouvir a mensagem que vai trazer a diferença na sua vida. Entendeu? É entender. Se você não entender a mensagem, você perdeu tempo. Se você vier para cá e não entender a mensagem, é melhor você ter ficado em casa. Você perdeu o seu tempo. Não vai fazer nenhuma diferença em sua vida se você não compreender a mensagem. O diabo vai te roubar na hora que você sair pelaquela esquina. Maligno, Satanás. O diabo tem tanta vontade, irmão, tanta vontade de cegar o povo de Deus para que ele não conheça a verdade, que é tudo que ele quer na vida, é fazer isso. O Deus desta era cegou o entendimento do descrente, cegou o entendimento do povo. Para quê? Para que nós não chegamos ao conhecimento das verdades. Porque ele sabe que no dia que você conhecer a verdade, você será liberto. Entendeu? E você sairá deste mundo. Você será salvo. E o diabo não quer que você seja salvo. Então, irmão, lá que eu falei lá é o solo que foi adubado, um solo bom, um solo bem preparado, úmido, para que a terra, para que a planta consiga buscar a água necessária, toda a substância necessária do solo. A raiz dela vai poder descer mais funda, a raiz dela vai poder ir lá embaixo buscar a umidade do solo e também todo nutriente da terra, entendeu? Se ela não adquirir o nutriente da terra, ela vai ficar fraca, ela não vai conseguir produzir, ela precisa ser aprofundada. Você precisa se aprofundar nos ensinos das Escrituras. Você precisa meditar nas Escrituras. Você precisa estudar as Escrituras. Todos precisamos estudar as Escrituras, irmão. Não é dizer assim, é só os crentes que precisam para pregar, não. Só os que já estão pregando, não. É todos precisam conhecer as Escrituras, irmão. Todos precisam chegar ao pleno conhecimento. Uns para a salvação e outros para a condenação.
Se você não conhecer as Escrituras, irmão, você está buscando juízo para você mesmo. Você não entender as Escrituras. Você tem que entender. Porque se você entender, o Espírito Santo vai lá e gera fé no seu coração. E se você não entender, o diabo te rouba ela e você vai para o inferno. Entendeu? Como é que você vai saber que isso é um solo bom? Porque o bom solo, ele produz, ele dá nutriente à planta. Ele leva nutriente à planta. Leva água à planta. Ou seja, para você ser um bom solo, irmão, você tem que produzir obras na sua vida, como vontade de estudar, vontade de meditar na palavra, vontade de buscar as escrituras, entendeu? Produza isso na sua vida, irmão, busca isso, ora a Deus, pede a Deus, porque Ele quer no seu coração um desejo maior pelas escrituras, irmão, para poder estar na célula, entendeu? Ouvindo a palavra de Deus, para que você possa dar uma boa colheita, irmão. E outra, nós sabemos que nem todo crente vai produzir a mesma produção que os outros produzem, entendeu? Existe 3 tipos, aqui ele está colocando três quantidades diferentes de produção dos crentes. Ele está falando aqui de crente, o solo bom é os crentes, os que receberam a mensagem e creram na mensagem, entendeu? Um vai dar uma colheita de 100. Ou seja, um avança mais, outro vai dar uma colheita de 60. É um que avançou um pouco menos. E o outro vai dar uma colheita de 30. É aquele que produziu pouco, mas produziu. O crente, ele tem que produzir, irmão. Ele tem que dar fruto. Se ele não der fruto, ele não é crente. Ele tem que dar fruto, ainda que seja pouco. Mas ele tem que dar fruto. Se você vê um crente por aí, que você não vê nada de obra na vida dele, é porque não tem fruto. Não é crente. Entendeu? É aquele que ficou sufocado no meio do caminho pelos espinhos, as pedras, entendeu? Ou cair na beira do caminho, o diabo veio e roubou, entendeu? Mas não é o crente. O crente, ele produz frutos. Jesus disse assim: e vocês produzirão muitos frutos, e assim meu Pai é glorificado pelos frutos de vocês, e assim vocês serão meus discípulos. Se não produzir frutos, não é discípulo de Cristo. Amém? Amém. Que Deus tenha misericórdia de nós. Entendeu? E que Deus faça com que nós venhamos produzir fruto. Porque se o Espírito Santo de Deus não agir em nossas vidas, irmão, jamais nós vamos produzir fruto. Somente o Espírito Santo de Deus pode produzir fruto em nossas vidas. Amém? E ela tem que ser através da palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, neste momento quero te agradecer, meu Pai, pela oportunidade de estarmos se reunindo mais um dia, Senhor, mais uma célula, mais um culto de adoração ao Senhor, meu Pai. A tua palavra foi semeada, Senhor. Não sei quais são os solos que aqui se encontram, Senhor. Mas meu pedido é, meu Pai, que o Senhor faça germinar essa semente. Que o Senhor faça crescer essa árvore. Que o Senhor faça que dê muitos frutos, Senhor. Muitos frutos, Senhor. Para a tua glória, meu Pai. Para que o teu nome venha ser glorificado. Para que o Senhor venha ser glorificado, meu Pai. E assim nós seremos seus discípulos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor.